Você gostaria de pagar por mais impostos para tomar uma simples xícara de chá? Não, pois esse foi um dos motivos que levaram à independência dos Estados Unidos. A criação do nome As 13 Colônias foi por conta das 13 colônias que existem até hoje, que são os chamados Massachusetts, Nova Hampshire, Rhode Island, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Connecticut. Elas são as 13 colônias na época e existem também até hoje. E elas foram principalmente crucial por conta que elas ficavam no litoral. Então, as pessoas elas tiveram que atravessar o Oceano Atlântico, passando também pelos Montes Apalaches, para chegar nessa região chamada das 13 colônias. Essas 13 colônias, depois de um tempo, elas foram independentes da Inglaterra, que saíram das colônias da Inglaterra em 1783. As colônias de povoamento ou as colônias do norte tinham um problema econômico, porque elas produziam apenas trigo, cevada, maçã e uva. E isso não chamava a atenção da Europa porque não havia nada de diferente nesses produtos. Então, ela se tornou uma policultura, um minifúndio e um trabalho livre. Já a de exploração, que ficava no sul, ela se tornou uma monocultura, que foi a produção de algodão, muito importante para as indústrias de tecidos. E existiu lá o trabalho escravo. As razões ou as causas para a independência começou após a Guerra dos 7 Anos, com a Inglaterra vitoriosa em cima da França. Então, apesar de vitoriosa, ela saiu falida da guerra e isso fez com que ela fosse atrás dos colonos para pedir dinheiro e recursos para ela se reerguer. Só que isso gerou uma insatisfação por conta dos aumentos dos impostos, além de ideias iluministas influenciadas por John Locke, que ele defendia os direitos do Estado, das pessoas, da liberdade, e que não havia nenhum representante dentro do parlamento. E isso gerou ainda mais uma insatisfação dos colonos. As ideias iluministas propagadas por John Locke em cima dos estudantes da elite foram cruciais para o reconhecimento da independência dos Estados Unidos, pois eles perceberam que não precisava mais do domínio da Inglaterra em cima dos colônios e principalmente da permissão para o comércio com a Índia Oriental. A medida imposta da Inglaterra em cima dos colonos começou após um comércio triangular e ilegal. Os colonos comercializavam com a África e depois as Antilhas, que eram de colônias holandesas. E eles lucravam nesse comércio principalmente o açúcar. Então, a Inglaterra, insatisfeita com os colônios sobre esse comércio, após o descobrimento de 200 anos, eles começaram a Lei do Açúcar. Além disso, existiu a Lei do Selo, que incluía revistas, livros, jornais, que só poderiam ser compradas com o selo britânico e que as pessoas pagariam um pouco a mais justamente pelo imposto cobrado dentro desses livros. Por exemplo, no Brasil, se fosse colocada essa lei do selo em prática, pagaria R$600 em um livro. Isso porque eles não queriam que se propagassem as ideias iluministas. Por fim, existiu a lei do chá, que também é conhecida como Tea Party, ou Festa do Chá. Ela ficou muito conhecida porque os colonos começaram a pagar muito alto nesses chás, porque existia apenas um comércio, que eram os caminhos das Índias Orientais para a Inglaterra,
e a Inglaterra mandava as caixas de chá para as 13 colônias. Só que esses chás começaram a chegar muito altos, os valores absurdamente caros, através dos navios. Então, em uma noite, os colonos invadiram esses navios e jogaram todas as caixas de chá na água, no mar. Então, isso foi muito conhecido como a Tea Party. Logo após essa rebelião, a Inglaterra surgiu com leis intoleráveis que não queriam mais esse tipo de manifestação e que mais de 4 pessoas juntas poderiam simbolizar um tipo de rebelião e que isso também estava proibido. A Declaração das 13 Colônias surgiu no primeiro congresso na Filadélfia e no segundo congresso. O primeiro congresso, as 12 colônias participaram das 13 e eles queriam o boicote dos produtos ingleses em troca de tirar as leis intoleráveis, mas isso não deu muito certo. Após alguns anos, surgiu o segundo congresso, onde eles queriam a independência das 13 colônias, também conhecida como a independência dos Estados Unidos. O segundo congresso, além de querer a independência dos Estados Unidos, eles não queriam mais o domínio colonial da Inglaterra. Isso não aconteceu pacificamente, porque eles não aceitaram e ocorreu uma guerra entre a Inglaterra e os colonos, onde os colonos saíram vitoriosos após a guerra. E com isso surgiu 2 guerras. A guerra ocorreu em 1776. A primeira aconteceu em Saratoga, onde os Estados Unidos ficou vitoriosa, e depois de alguns anos, 1781, aconteceu em Yorktown, que os Estados Unidos saiu vitorioso também. Então, eles venceram e a Inglaterra aceitou que reconhecesse os Estados Unidos como independente, né, com o Tratado de Versalhes lá na França. Dos Estados Unidos, depois da sua vitoriosa guerra contra a Inglaterra, foi muito crucial para o mundo, porque uma das consequências foram a consolidação dos Estados Unidos como uma nação independente. As ideias iluministas influenciaram principalmente movimentos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, que levou também um dos fatores para levar a independência do Brasil. Alguns dos territórios que foram perdidos pela França e pela Espanha depois dessa derrota da Inglaterra foram recebidos de volta por esses países, pela Espanha e pela França. A Inglaterra ela perdeu um pouco do seu domínio colonial na parte da América. E também uma das curiosidades é que quando foi na Inglaterra, durante o parlamento, depois da independência dos Estados Unidos, um brasileiro, ele estava presente nessa independência dos Estados Unidos, né, nessa declaração dos Estados Unidos, e que ele pediu recursos e ajuda para que pudesse ser feito também a independência do Brasil. Isso antes de 6 anos realmente da Inconfidência Mineira do Brasil, ou seja, já estava sendo planejado uma revolução dentro do Brasil, que foi conhecido como a Inconfidência Mineira, antes mesmo de sair boatos ou que realmente existisse a Confidência Mineira do Brasil. Então essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado, com a participação de Ludmila, Camille Veras, Andréa Lorena e Isabelle Vitória. Depois, os britânicos se renderam e começaram a negociar a paz. Após 6 longos anos de luta, os rebeldes conseguiram o impossível. Os Estados Unidos foram o único país a ganhar sua independência dos britânicos com uma guerra. Em 30 de abril de 1789, Washington foi empossado como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, sob a nova Constituição. A liberdade cobrou seu preço. Mais de 25 mil homens perderam a vida na batalha pela independência. Mas uma nova nação nasceu. Consideramos estas verdades como evidentes, que todos os homens foram criados iguais e foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade
e a busca da felicidade.